E pessoal, bom dia. Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o nosso case do nosso analisador de dados automatizado utilizando machine learning. Se eu soubesse que tinha uma apresentação tão bonita com o meu nome, nem tinha feito esse slide de apresentação, né? Mas eu venho levando os nossos cases de tecnologia ao longo de várias conferências no Brasil e também fora do Brasil. Tem sido uma experiência bastante gratificante. E eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês na DevCamp, abrindo aqui a nossa trilha de DevRoots. Então, legal. Eu venho da Movile, uma das empresas do grupo Movile que eu trabalho é a Wave, né? A Wave é uma empresa de Customer Experience, onde a gente ajuda as grandes empresas se conectarem até os seus clientes através do envio de mensagens de forma inteligente e com uma nova experiência. Então, só para vocês terem ideia, em termos de volume que a gente trabalha, a Wave hoje envia mais de 1 bilhão de mensagens por mês, tá? Entre elas SMS, a parte do WhatsApp. Vamos exemplificar aqui um serviço que a gente tem na Wave. Então, isso daqui é um serviço gratuito da Defesa Civil. Se você enviar o seu CEP aqui para esse número 40199, eles vão te cadastrar numa base para avisos de chuvas, alertas de desastres, enfim. E aí, quando o tempo fecha, né, tá vindo uma tempestade, alguma coisa assim, eles vão te enviar mensagens avisando se abrigue, né, chuva forte, enfim. E a Wave faz esse tipo de trabalho, além de outros tipos de mensageria. Então, por exemplo, as mensagens de banco, de transações de cartão, movimentação de conta que vocês fazem, que vocês recebem via SMS. Muitas dessas mensagens somos nós que enviamos, além dos produtos que nós temos junto às operadoras de telefonia, que são ofertados, são produtos de recorrência. Então, o case que eu vou trazer hoje aqui é focado muito mais nesses produtos que nós temos com as operadoras, que são produtos de assinatura. Tá? Então, beleza, o que a gente vai ver aqui? Então, eu vou apresentar a plataforma de tarifação que a gente tem, os dados que são analisados, onde nós vamos treinar os modelos, são baseados em cima dos dados dessa plataforma. Então, por isso eu vou apresentar a plataforma aqui, né? Depois, como nós fizemos as análises de dados, entender como que era a informação que a gente tinha em mãos ali, e depois, em seguida, como que a gente fez o treinamento do modelo. Aí, isso eu vou mostrar a parte de código mesmo, finalizando com os resultados que a gente teve disso tudo, tá certo? Então, vamos lá. Nossa plataforma de tarifação e controle de assinaturas, né, tem o nome SBS, que é de Subscription Billing System. Essa é a plataforma responsável por controlar todas as assinaturas de produtos que a gente tem, fazer a tarifação dos usuários nas operadoras e controlar a recorrência dessas assinaturas. Então, eu vou apresentar a plataforma em 3 partes, né, em termos de entrada, processamento e saída, para vocês terem ideia da complexidade do sistema que a gente está falando. Então, na parte de entrada, eu tenho um hall de APIs de entrada, onde o usuário pode cadastrar, assinar um determinado produto, verificar o estado da sua assinatura, fazer um cancelamento. Então, todo esse fluxo, vocês veem que tem aqui um queue, né? Tem filas no meio para fazer a persistência toda de forma assíncrona, para poder ganhar desempenho. E a gente tem um cluster de Apache Cassandra também no meio para armazenar todas essas informações de assinante. Então, isso que tem de entrada. E o processamento, qual que é? Principal, né? O processamento concentra-se no nosso Billing Service, que são sistemas que ficam varrendo as nossas bases de dados para verificar as assinaturas que devem ser cobradas, né? Que devem ser renovadas. Então, você assina um produto que tem validade, por exemplo, de 7 dias. Depois desses 7 dias, a sua assinatura vai ser renovada. Então, esse sistema fica fazendo isso 24 horas por dia. Tá? E a gente tem um output disso daqui, que a gente está gravando as nossas transações, né, com as operadoras, dessas tentativas de cobrança, a gente está guardando em banco de dados, a gente está jogando uma parte dessa informação para sistemas de arquivos distribuídos, né, então a gente consegue plugar tecnologias como o Apache Spark, por exemplo, para fazer processamento contínuo de dados e gerar dashboards em tempo real, e assim por diante. Então aqui está o panorama todo. Qual que é o ponto aqui? Né? Cada caixinha dessa que está aqui não é uma instância de sistema só. Então, de Billing Service eu tenho 20 instâncias em 2 data centers diferentes, de APIs eu tenho mais de 10 instâncias, e assim por diante.
torna-se cada vez mais complicado você conseguir administrar e compreender se uma plataforma dessa magnitude está funcionando corretamente. E por que é tão crítico para a gente entender que esse sistema está funcionando corretamente ou não? Porque o faturamento da empresa vem do bom funcionamento dessa plataforma. Tá? Se a plataforma que eu estou realizando a cobrança dos usuários, a partir do momento que isso aqui ficar offline por algum motivo, eu tenho impacto direto na receita da empresa. Então, por isso, esse sistema é tão crítico para a gente, em termos de entendimento se ele está funcionando. Quando eu digo o sistema está funcionando, né, para deixar um pouco mais claro, não é saber se uma instância do sistema está up ou down, né, ou se caiu. Porque isso hoje é muito fácil de controlar. Né? Você consegue automatizar que tem que ter X instâncias rodando, enfim. Então, essa é a parte mais fácil. Mas, se o sistema está em execução, será que ele está executando e rodando como esperado, consistentemente? Se a gente fizer uma configuração errada e parar de efetuar a cobrança em alguma operadora, por exemplo, o sistema vai estar de pé, só que ele não vai estar funcional. Tá? Então, o desafio é um pouco mais complexo do que simplesmente saber se o sistema está de pé ou não. Bacana. O nosso desafio, então, como que eu faço para entender se a nossa plataforma está funcionando baseado somente em análise de dados? Tá? Como que a gente faz isso aí? Fazia, né, até então, antes dessa solução que eu vou apresentar, como que a gente fazia isso manualmente? Então, olha só, para vocês terem ideia de volume, a gente tem mais de 150 milhões de tentativas de cobrança por dia, né, nas principais operadoras aí do Brasil. Então, essa tabelinha que eu estou mostrando aqui é uma consulta consolidada que eu gerei e eu aprendi a verificar se o sistema estava funcionando através dela. Então, eu tenho qual que é a operadora, por exemplo, né, esse carrier weight, uma operadora que eu estou analisando naquele momento, eu tenho a data e um range de horário, né, então estou analisando os dados aqui da meia-noite às 8 da noite, e eu tenho um conjunto de métricas que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, que me dá informação, por exemplo, tempo de resposta da operadora, número de tarifações com sucesso, isso aqui não é dinheiro, não é reais, isso aqui é em unidades, tá? Então eu tenho 99 mil cobranças com sucesso até aquele horário, número de erros que eu tive e o total de tentativas de cobrança que eu fiz. Então como que a gente analisa isso manualmente? Tá? Simplesmente por base de comparação, então olho aqui, eu comparo o meu dia atual com os dias anteriores. Né? Então eu vejo assim, a média está mais ou menos parecida do número de tentativas de cobrança? Tá, ótimo. Tá, e o número de sucessos que eu estou tendo está mais ou menos parecido com os dias anteriores? Ok, tá bom. Só que se o número de tentativas que eu tenho for muito baixo, quer dizer que o meu sistema ele não está funcionando adequadamente, que ele não está conseguindo efetuar essas tentativas de cobrança dos usuários. Então aí eu tenho um problema. E essa consulta manual a gente executava uma série de vezes por dia, manualmente mesmo, dá um F5 lá, vê o resultado, parece que está legal? Parece. Ou não, parece que está tendo algum problema. Vamos ver o que está acontecendo. Então eu fazia isso, o pessoal do time também fazia isso, né? Para ver se a plataforma estava funcionando. Só que, como é que eu deixo essa análise um pouco mais inteligente? Como é que eu consigo automatizar, vamos dizer assim, esse conhecimento que a gente veio acumulando ao longo do tempo? E aí que entra a questão de resolver o problema do ponto de vista de um problema de machine learning. Né? Então, se eu começar a olhar isso daqui de uma outra maneira, né, eu vou colocar dessa forma aqui. Então, olha só. Esses dados que vocês estão vendo aqui, esses números, são exatamente os valores da planilha do slide anterior. Então, no exercício aqui, eu quero um modelo que seja capaz de me prever qual é o número de tarifações, de transações com sucesso que eu deveria ter, dado um determinado horário para uma operadora. Sendo que eu tenho X tentativas de cobrança, mais ou menos quantos sucessos eu deveria ter. Eu quero um modelo que consiga me dar essa informação. Então, eu tenho um isolamento aqui dos dados. Tá? Então, eu tenho aqui um array com as chamadas features, que são os dados, as colunas da minha tabela anterior, e eu estou isolando o que eu quero prever, certo? Que é o número de sucessos, de cobranças. Quando eu tenho o meu conjunto de dados, um conjunto de features, e eu tenho exatamente o valor que eu quero prever,
né, dentro dos problemas de modelagem de machine learning, isso é conhecido como aprendizado supervisionado. Né? Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho a informação ali. E o dado que eu quero prever aqui, né, diferentemente de uma categoria, que seria um problema de classificação, não é uma categoria, é um número real que está variando ao longo do tempo. Então, para resolver esses problemas de previsão de números contínuos, o tipo de problema que se classifica é o problema de regressão. Tá? Então, esse problema que a gente está querendo resolver é um problema de aprendizado supervisionado para resolver questões de regressão. Então, a gente sabia ali qual que era a natureza do problema e como as técnicas de machine learning poderiam contribuir para a resolução disso. Eu vou dar mais detalhes de como isso aqui aconteceu. Mas vamos olhar um pouquinho como que são os dados aqui dessas operadoras. Né? Então isso daqui é o padrão de tentativa de tarifação ao longo do dia. Então no eixo Y eu tenho a média de número de tentativas de cobrança variando ao longo do tempo, que são as horas ao longo do dia. Então essa operadora 1 aqui, no canto superior esquerdo, se vê que funciona praticamente o dia todo, né? 24 horas por dia. Já esse gráfico imediatamente ao lado aqui, a gente vê que tem um vale enorme, né? Ou seja, ela não funciona durante a madrugada. Isso cai. As outras duas operadoras também têm comportamentos muito distintos. Isso aqui varia de acordo com o tamanho das bases que a gente tem e assim por diante. Um ponto interessante, né, é a questão de feature engineering. O que é isso? É você, em cima dos seus próprios atributos, das suas próprias features, você derivar outras features a partir delas, de modo a que melhore o desempenho na hora de fazer o treinamento dos seus modelos. Tá? O que a gente entendeu fazendo bastante o trabalho de análise de dados? Que as operadoras, isso aqui é uma única operadora, né? Eu não estou misturando, é uma só. Elas tinham comportamentos distintos das curvas de distribuição ao longo das semanas do mês. Tá? Então isso aqui não é semana no ano, é semana no mês. Tá? Então isso aqui é uma mesma operadora, se vê que tem um pico bem diferente aqui na semana seguinte relacionado à semana anterior. E isso é um comportamento esperado. Porque quando se trabalha com telecom, né, cobrança através de celulares, tem uma sazonalidade envolvida. Né? Então, as operadoras oferecem recargas em diferentes períodos do mês, por exemplo, ou quando as pessoas recebem pagamento, elas vão lá, recarregam, e assim por diante. Né? Então, há certas características de sazonalidade que a gente teve que fazer esse trabalho de data science, de entender realmente o dado a fundo e enxergar sob diferentes pontos de vista. Então, o que a gente fez com isso na questão de feature engineering? A gente pegou as datas que as tarifações ocorriam e derivou um outro campo ali, que era a semana que aquilo está ocorrendo ao longo do mês. Que aí os valores esperados vão ser completamente diferentes. Muito bem. O que a gente usou? Agora eu vou entrar um pouco na parte do ferramental, tá certo? Nós utilizamos o Apache Spark, que é um sistema de processamento distribuído em larga escala. Vejam que praticamente do começo da apresentação até agora, eu fiquei falando do quê? Dados, da onde os dados vieram, análise de dados, como que você enxerga isso variando no tempo, né? E como que a gente consegue enxergar os dados sob diferentes perspectivas. Esse trabalho foi essencial para que a gente tivesse sucesso nesse projeto. Né? Porque, às vezes, quem participa mais de fóruns de debate, de machine learning, de IA, os caras sempre colocam, né? Você gasta 80% do tempo coletando dados, processando, limpando, melhorando, e 20% fazendo treinamento do modelo. Esse é um exemplo prático que a gente gastou exatamente esse tipo de proporção, tá? Se não mais na parte de entendimento desses dados. Que a gente não consegue ensinar um algoritmo, algum modelo, algo que a gente mesmo não consegue ter um entendimento correto ainda. Então, por isso que a gente aplica muito esforço nessa questão de análise de dados. Bom, então a gente vai utilizar o Spark aqui para fazer a questão desse treinamento. Tá? Treinar modelos que consigam entender e prever para mim os números que eu preciso. E não ficar fazendo análise manualmente como vinha sendo feito. Esse aqui é o fluxo de treinamento do modelo que a gente tem. Né? Então a gente tem inicialmente aqui um dataset,
são os nossos dados crus, passa por um processo de feature extraction. O que é isso? Eu selecionar os campos, os atributos que fazem sentido para utilizar na hora do treinamento do meu modelo. Depois a gente tem um split de dados, isso aqui é muito comum também. Eu vou ter uma parcela dos meus dados para treinar o modelo e uma parcela para depois testar. Geralmente é uma proporção ou é 70-30 ou 80-20. Tá? Faço o treinamento do modelo, tenho o modelo em mãos, faço o modelo verificar em cima dos dados que ele não conhece, que são os dados de teste, e aí nisso eu tenho um score que eu vou fazer uma avaliação depois se o modelo teve um bom desempenho ou não. Esse é o nosso fluxo básico. Legal, agora chegou a hora da demonstração. A demonstração que eu vou fazer para vocês é de treinamento do modelo, tá? Utilizando o Spark Notebook. Esse Spark Notebook ele levanta uma instância de Spark na sua máquina local e levanta um notebook, que é a sua interface, para você interagir com aquilo. Então você não precisa de um cluster, conectar isso num cloud, nada. Eu não estou rodando nem com rede aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo rodando aqui na minha própria máquina. Beleza? Eu vou passar detalhes do fluxo de treinamento para vocês. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui. Bom, inicialmente no programa, eu só vou ter a carga de alguns imports que eu preciso. Parte de leitura de dados, né? Spark Session.load. Eu estou fazendo aqui a leitura dos meus dados que já foram pré-consolidados, ou seja, esse dataset que eu tenho os dados de meia-noite a 1 da manhã. Quanto que eu deveria ter de sucesso de tentativa? Aí da meia-noite às 2, da meia-noite às 3, da meia-noite até às 23 horas, tudo consolidado para eu saber qual que é a evolução desse meu gráfico, dessa distribuição. Tá? Então tem a carga de dados aqui. Olha só, então ele rodou e carregou para mim. Se vocês olharem, isso daqui é bastante parecido, inclusive, com aquela própria tabela que eu ficava analisando manualmente. Tá? A parte de seleção de features para treinamento, né, o Spark, uma das vertentes, né, dos pilares do Apache Spark, é o MLlib, né, que é o Machine Learning Libraries. Então você consegue, ele já te provê uma série de ferramental para você trabalhar com dados e de modelos já prontos também. Então ele me dá aqui uma instância de um Vector Assembler. Esse Vector Assembler, eu vou informar quais são as colunas que eu vou usar de input para fazer o treinamento do meu modelo, que estão descritas aqui em cima, né? E vou falar qual que é a coluna de output. Nessa coluna de output, ele vai fazer o quê? Ele vai condensar todas essas colunas da tabela, do meu data frame, em uma única coluna e vai ter um array lá dentro. Basicamente, ele só faz isso, essa parte. Eu vou ter aqui o meu random split, aqui numa proporção de 80-20, então pegando o dataset 80% para treinar e 20% para fazer o teste do modelo depois. E aí, o que eu fiz aqui? O Spark, como comentei, ele dá uma série de modelos, né? Então estou pegando modelos de regressão linear que ele tem e estou mudando aqui os otimizadores para que ele funcione de forma diferente em cada um desses modelos, e depois no final eu vou comparar esses modelos para ver qual teve um melhor desempenho ou não nas tarefas. Então eu tenho 3 modelos basicamente aqui, usando 3 tipos de otimizadores distintos. A hora que eu pego o meu modelo e chamo fit, ele começa a fazer o treinamento dos dados. Tá? Bom, eu tenho os 3 modelos já inicialmente treinados, para a gente testar e comparar depois. E eu vou mostrar aqui no próximo modelo algumas coisas um pouquinho mais elaboradas, né? O próximo modelo que é o árvore de decisão para resolver problemas de regressão. Isso aqui o Spark já está me provendo esses algoritmos, tá certo? Eu não implementei isso do zero. Vale destacar que todo o código que eu estou mostrando aqui está em linguagem Scala. O Apache Spark, ele suporta uma série de outras linguagens, Java, Python e assim por diante. Você escolhe a linguagem que você tem mais afinidade, vamos dizer assim, para realizar esses experimentos e para codar. Então fica muito a seu critério. Então nesse algoritmo de árvore de decisão, eu vou utilizar aqui um pipeline.
né? O que é esse pipeline? Eu vou setar estágios que eu quero que sejam executados sobre os meus dados, sequencialmente, e vou descrever aqui. Então, nesse pipeline, eu vou falar assim, olha, primeiro você vai rodar o meu Vector Assembler, que você sabe quais são as features que eu quero usar e onde você deve colocá-las para começar a fazer o treinamento. E depois você vai usar esse algoritmo aqui para fazer o treinamento, para estimar, que é o algoritmo de árvore de decisão que eu estou definindo. Em seguida, eu tenho aqui, eu vou fazer o que se chama de grid search, né, ou hiperparametrização. O que quer dizer isso daqui? Eu tenho meu modelo, os modelos têm parâmetros, eu vou fazer uma combinação de parâmetros para tentar descobrir quais são os melhores parâmetros para usar desse modelo nesse treinamento para fazer as previsões que eu preciso. Então, esse ParamGrid, eu estou setando aqui alguns parâmetros da árvore de decisão e estou setando alguns valores, ele vai fazer uma combinatória desses valores e vai tentar encontrar um modelo melhor para mim mais adiante. Então, isso daqui eu vou estar fornecendo os parâmetros e eu vou dizer, tá, como que eu vou verificar qual modelo vai ser melhor, né? O Spark também provê para a gente um Regression Evaluator, né? O que é isso daqui? É um algoritmo específico para você fazer avaliação de modelos regressores, onde eu digo que a métrica aqui vai ser o RMSE. Por enquanto, estou só definindo as coisas, né? Só fazendo um setup. Aqui eu tenho o meu Train Validation Split, deixa eu colocar o treinamento para rodar aqui, que ele leva um pouquinho mais de tempo, enquanto isso eu explico esse. Nesse Train Validation Split, ele vai juntar, né? Ele vai encapsular todas essas coisas que a gente já configurou até agora. Então eu vou setar qual que vai ser o meu estimator, que é o meu pipeline, minha sequência de passos. Depois eu vou falar quem que vai ser o meu evaluator, vai ser o meu regression evaluator, que eu defini anteriormente. E eu posso setar aqui o meu estimator param maps, para fazer grid search, que são os parâmetros que eu defini anteriormente também. E vou dizer que eu vou usar 80% dos dados aqui para fazer o treinamento. Isso aqui ajuda muito, otimiza muito a gente, o fluxo. Porque ao invés de eu rodar aqui, fazer loops e treinar manualmente aqui uma série de modelos, tentar definir qual o melhor e selecionar isso, essa classe do Spark já faz isso para mim automaticamente. Aqui embaixo, quando eu chamo aqui o fit, o Train Validation Split, ele vai usar em cima dos meus dados e vai fazer todo esse processo que eu acabei de descrever para vocês. Aqui levou 17 segundos para ele executar essa célula. Por que está super rápido aqui? Porque eu peguei só uma fraçãozinha dos dados que a gente faz realmente para fazer demo, tá? E eu estou rodando tudo localmente aqui também. Então, por isso que eu consigo rodar isso bem rápido, né? Bom, aqui tem alguns parâmetros do modelo treinado, né? Então ele descobriu aqui que dentre os parâmetros da árvore, o MaxDepth 8 e o MaxBeans 29, é o que teve um desempenho melhor no treinamento dos modelos, que teve o menor erro, vamos dizer assim. Então é esse o modelo que eu tenho em mãos, que ele me retornou, né? Bom, nesse passo aqui, eu vou até colocar em destaque aqui essa linha. Eu vou fazer o cálculo da acurácia, né? O que é isso? É a minha capacidade do modelo em realmente acertar aquele valor que eu estou pedindo para ele prever. Como eu estou rodando aqui um algoritmo de regressão, o modelo ele vai tentar prever para mim um número contínuo, um número real, certo? A gente não espera que ele acerte exatamente o número na vírgula ali, sem discrepância nenhuma, né? Quando a gente vai fazer a avaliação desse tipo de modelo, a gente tem que definir critérios nos quais a gente vai assumir que o modelo está acertando aquele valor que a gente pediu para ele prever. Então eu tenho que ter um erro mínimo para eu considerar aquilo como um erro ou como um acerto. Tá? No caso aqui, eu vou pegar o valor, vou calcular o erro, né? Essa função que está aí, ela calcula basicamente o erro entre o esperado e o previsto. E desse erro, se tiver um erro aí de mais ou menos 15%, eu estou considerando que o modelo conseguiu acertar o valor que eu precisava, que eu queria. Se o erro for maior que isso, então aí eu considero que o modelo errou, que ele não foi capaz, né? Qual que é a regra de colocar isso? Não tem regra. A regra é o seu requisito de negócio, tá?
O quão restrito você vai definir se o modelo está acertando ou não vai depender da precisão que o seu negócio exige. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular para todos os modelos que eu fiz no treinamento desse notebook até agora. Então, eu tinha 3 modelos de regressão linear anteriormente e um modelo de árvore de decisão. Então, eu vou calcular a acurácia para todos e vou pedir para imprimir o erro também do modelo durante o treinamento. Então, vamos lá. Olha, ele está calculando aqui. Então, tem o modelo de regressão linear com otimizador laço, tem uma acurácia de 35%. É ruim 35%, porque se eu ficar jogando uma moeda para cima, provavelmente eu vou ter uma acurácia maior do que esse modelo, né? Eu tive um outro usando Ridge Regression, 87%, já é um valor bem melhor, né? Outro usando ElasticNet, 35%, e o algoritmo de árvore de decisão deu 93%. Depois eu vou voltar nesses valores aqui para a gente discutir um pouquinho mais. Beleza, né? Geralmente o demo sempre ia até ali. Só que o pessoal me questionava, tá, legal, você tem um modelo treinado e ele é capaz de fazer as previsões que você precisa. Mas como é que eu uso isso? Né? Como é que eu uso isso dentro da minha plataforma, dentro do meu software? Então eu coloquei essa parte aqui para mostrar para vocês como é que eu uso um modelo. Tá? Então uma vez que eu tenho meu modelo treinado, cara, ele está em memória, tá? Ele é efêmero. Eu tenho que salvar ele em algum lugar. Então o Spark provê essa função para a gente, que eu pego esse meu modelo e vou lá e vou gravar esse modelo para eu poder utilizar posteriormente. Aqui eu estou fazendo o quê? Estou simulando a carga do modelo. Eu gravei o modelo, ótimo. Agora eu quero ler esse modelo dentro do meu programa para poder utilizar e fazer essas previsões. Tá? Então, se eu utilizar o Decision Tree Regression Model Load, eu faço a leitura desses modelos gerado pelo Spark. Ele cuida da questão da serialização e desserialização do modelo para a gente. Não preciso me preocupar com isso. E agora vem a parte de utilizar o modelo treinado. Né? Então, esses daqui são os dados do dataset de testes que eu vou passar para o modelo agora. Né? Então, aqui é a minha previsão, né, o esperado, os success charges ali, que é o número de tarifações com sucesso, que é o que eu quero prever. Ah, mas por que está um número esquisito aqui, 10.4, 13 e tal? Porque está em escala logarítmica. Né? Ao longo do tempo, a gente foi estudando e viu na literatura que para algoritmos regressores, em alguns casos, você normaliza a sua variável target, colocando em escala logarítmica que o modelo ia ter um desempenho melhor. Então a gente colocou isso e deu uma melhora sim. Né? E quais são as features, né, que eu vou passar para esse modelo, para ele tentar fazer a previsão. Lembra que eu falei que o Vector Assembler, ele pega todas as colunas e transforma em uma única coluna com um array de features. É esse array aqui. Tá? Então isso aqui são só os dados que eu estou mostrando. Tá, e agora como é que eu uso o modelo e faço a previsão do que eu quero mesmo? Eu pego esse meu modelo e invoco esse método transform. A hora que eu faço isso em cima do meu dataset, olha só o que ele vai me gerar de resultado depois. Ó, eu tinha minha coluna já, que era o valor que eu queria obter, né, que era as tentativas de cobrança com sucesso. Então eu tenho o valor previsto e o valor obtido. Né? O prediction log foi o modelo que gerou. Tá? Então eu estava esperando gerar na primeira linha ali 4.45, né? E o modelo fez a previsão de 4.47, bem próximo. E a última coluna é só o erro entre o valor e outro. Né? Entre o valor medido e o valor esperado. Tá? Então, dessa forma, aquela prediction log foi todo o modelo que gerou em cima do meu data frame. Então, com isso, eu tenho todas as previsões e eu consigo rodar isso, embutir isso no meu software para fazer as análises baseado naquelas features que eu vou estar informando para o modelo. Tá? Lembrando que esse exemplo aqui está todo em escala, mas quando a gente rodou isso aqui em produção, a gente fez os treinamentos do modelo em escala, muito baseado nisso daqui, que é praticamente isso, só que a diferença é o quê? Que eu vou ter alguns loops, porque eu vou fazer isso para todas as operadoras. Né? Aqui eu fiz um teste só para uma.
Mas basicamente o código é esse daqui. Depois no final eu vou colocar o link do repositório no GitHub para vocês baixarem esse notebook aqui. Já tem todos os dados, é tudo pronto, ele vai rodar autocontido e você consegue fazer o teste na sua própria máquina. Quem sabe aí você tem um problema de ordem relativamente parecido, que você já sai com alguma coisa inicial para pensar em termos de solução. Vou voltar para a apresentação aqui então. Bom, legal. Então, esses daqui foram os resultados que nós tivemos com o treinamento dos modelos, né? A gente tem que... Quem ganhou aqui, né, foi a árvore de decisão para resolver problemas de regressão. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque as árvores de decisão geralmente são utilizadas para problema de classificação. Tá? Porém, elas também podem ser utilizadas para resolver problemas de regressão. Tá? Então, com o resultado, assim, o menor erro foi o algoritmo que teve uma acurácia maior, né? Então, com um resultado tão bom desse daqui, de 93,4%, a capacidade do modelo de prever ao longo do dia quanto deveria ter de sucesso, quanto que eu deveria ter de número de tentativas de cobrança, a gente pensou, puxa, eu preciso operacionalizar isso, né? Eu preciso transformar isso num projeto e dessa forma eu ia parar de ficar fazendo análise manualmente, meu time ia parar de fazer isso e a gente ia ter uma assertividade maior. E aí foi aí que nasceu o nosso projeto, que é o chamado Watcher AI, né? Então vou mostrar para vocês aqui em detalhes o que faz esse robozinho. Em termos de arquitetura, o que ele faz, né? A gente tem que ter um passo, obviamente, inicial. A gente pega aqui todos os dados que a gente quer fazer o treinamento, passa pelo Apache Spark para efetuar o treinamento e eu vou ter os meus modelos gerados. Tá? Em cima desses modelos, nós temos aqui uma API, que chama-se Nostradamus, que vai fazer a carga desses meus modelos e vai expor a capacidade de fazer previsões dos modelos. E aí eu tenho um servicinho, meu serviço do Watcher AI, que é o meu scheduler, né? O que ele vai fazer? De hora em hora, ele vai ficar lendo as informações que a gente tem gravadas no banco relacional, as informações das transações que eu estou fazendo com as operadoras, certo? Vai consolidar isso, e vai pegar o dado que eu tenho no real time que está acontecendo ali, e vou perguntar para os modelos qual que era o valor esperado que eu deveria ter para esse determinado horário, para essa operadora, nessa semana do mês e assim por diante. E esse modelo vai me devolver a informação. Como a gente viu que o modelo tem uma capacidade bastante grande de prever corretamente os valores, se for detectada uma discrepância muito grande entre o valor previsto e o valor medido, né, o valor previsto pelo modelo e o medido é o que as plataformas estão gerando, né, aquela plataforma que eu apresentei, é porque tem algum problema acontecendo. Tá? Se tiver algum problema acontecendo, o que a gente vai fazer? Notificar canal de chat, abrir demanda no issue tracker, enviar push notification para o celular das pessoas envolvidas, né, da operação, desenvolvimento, e enviar SMS. Gente, tem um problema acontecendo. O que a gente vai fazer com isso? Tá? Então essa aqui é a arquitetura inteira da solução, tá? Vamos dizer assim. A versão inicial, tudo era embutido no Watcher AI Service, depois a gente quebrou em termos de API, porque outras pessoas poderiam criar serviços para bater aqui na nossa APIzinha de serviço e pegar os valores de previsão. Bacana. Quais são as lições aprendidas aí desse projeto todo, né? Então tentar prever e controlar aí, vamos dizer, os dados de séries temporais, daquelas curvas que eu mostrei para vocês, utilizando simplesmente limiares, não funcionou corretamente, né? Isso aqui foi a tentativa V0, né, da solução. Depois a gente pegou e tentou sofisticar um pouco mais. Tá, mas e se eu fizer limiares, mas colocar, por exemplo, vamos pôr um desvio padrão para cima e para baixo daquelas curvas de distribuição? Também não funcionou.
né? Porque, dada a sazonalidade daquelas características que eu mencionei para vocês, que as curvas ao longo do mês elas mudam, não são sempre as mesmas, tem outras questões também, por exemplo, se o tempo de resposta do serviço da operadora fica muito alto, o que vai acontecer? Minha capacidade de acionar esse serviço vai ser menor. Então, o meu throughput da plataforma toda diminui. Tá? E esse tipo de coisa, de variação, você colocar simples thresholds, limiares, para tentar descobrir isso, fica muito limitado. Então, por isso que essa solução aqui, inicial, não funcionou. Tá? Uma questão bem específica relacionada ao Apache Spark foi que a gente escreveu tudo, todos os programas de treinamento, inclusive, utilizando a API de RDD. O que é o RDD? São os Resilient Data Sets. Isso daqui é a estrutura de dados distribuída, legada do Apache Spark. Tá? E a gente construiu tudo aqui. Só que eles já tinham lançado a nova API de Data Frame, que já tinha planos de execução, questão de serialização já era bem melhor, tal. E a gente teve que, na prática, reescrever todos os programas de treinamento para utilizar a API de Data Frame. Tá? Por que a gente fez isso? Principalmente por causa desse ponto. Muito mais fácil de trabalhar com a API de Data Frame. O que eu mostrei para vocês aqui já é com a API de Data Frame, o treinamento. Tá? E principalmente pela questão de desempenho. Né? Então, nesse benchmark aqui, ó, eles fizeram a agregação de 10 milhões de pares de inteiros. Então, a barra verde aqui é fazendo o processamento utilizando a API de Data Frame, e a barra azul é utilizando o RDD. Então, quanto menor a barra, melhor, porque mais rápido foi a execução. Então, a gente tem aqui um ganho de desempenho bastante expressivo utilizando a API de Data Frames, ao invés de usar o RDD. O próprio Spark ele tem já previsto no backlog dele, se não me engano, acho que na versão 4, alguma coisa assim, remover completamente o suporte ao RDD da plataforma. Tá? Então, uma estrutura legada mesmo. Legal. Sobre os modelos treinados, né? Quando a gente começa a trabalhar com machine learning, fazendo as experimentações, a gente tem aquele sonho mágico de você vai criar um único modelo e que ele vai resolver todos os problemas para você. Né? Aí você descobre que na prática a mágica não é tão bonita assim, né? Sempre tem um problema. Não deu para fazer um modelo só que conseguisse abstrair e aprender tudo para todas as operadoras. E aí a gente teve que criar modelos distintos por operadora que entendiam do negócio e do comportamento de cada uma das operadoras separadamente. Tá? Então olha só, para vocês terem ideia, isso aqui é o padrão de cobranças com sucesso. Agora, cada curva dessa colorida aqui é uma operadora diferente. Então tem operadoras que eu tenho um pico logo no começo do dia de cobrança com sucesso, outras não. A amplitude da curva, né, o volume de tentativas de cobrança, são totalmente diferentes para cada uma das operadoras. Então, dada essas características que a gente descobriu estudando, fazendo muita análise de dados, a gente viu que, olha, não dá para um modelo pegar e entender tudo isso de uma única maneira. Tá? Para esses casos que a gente rodou. Então, por isso que a gente teve que criar um modelinho para cada operadora. Beleza, agora em termos de resultados obtidos, né? Então isso daqui é um gráfico de alertas. O que é alertas? É quando o robozinho foi lá e mandou o alerta para alguém falando, cara, tem um problema. Tá? Então aqui no eixo Y eu tenho as horas ao longo do dia, tá? E no eixo X eu tenho aqui os dias do mês, para cada uma da operadora. Então, cada barrinha colorida que vocês estão vendo aí, o número na frente é o tempo de resposta médio da operadora. Tá? Mas cada barrinha colorida que vocês estão olhando aqui é um acionamento, é um alerta que alguém recebeu no celular pedindo para correr atrás se tem algum problema acontecendo. Tá? Então, se a gente olhar, tem uma espécie de um cluster de acionamentos aqui, né? Nessas barrinhas azuis, nessa operadora 1 aqui, ó, que teve muito acionamento nessa área aí, nesses dias. O que será que aconteceu? Então, se eu comparar isso com um gráfico, por exemplo, de tempo de resposta da operadora, olha só que interessante. Olha a curva azul aqui. Nesse dia, a operadora estava em manutenção, certo? Então, o tempo de resposta está aqui, mas ela estava em manutenção. Depois, ela voltou para o seu patamar de funcionamento normal. Né? Para frente, do dia 29 aí, em diante, já voltou para o patamar dela. Mas quando ela subiu aqui o tempo de resposta,
Ah, mas o sistema só olhou o tempo de resposta? Não. O aumento do tempo de resposta começou a gerar impacto em receita. Por isso que a gente teve o alarme. Tá? Por isso que a gente tem essa questão de todos esses alarmes aqui o dia inteiro, apitando que tem alguma coisa errada acontecendo, porque a receita caiu. Tá? Se a gente pegar um outro exemplo aqui, essas barrinhas verdes aqui no fim do gráfico, estão também indicando que alguma coisa está acontecendo. Se eu comparar isso com o gráfico de tempo de resposta, olha só. Olha a linha verde em cima, a primeira linha do gráfico. Vem um funcionamento bastante coerente, na média aqui, de repente o tempo de resposta da operadora sobe e vai lá para cima. A hora que isso acontece, a gente não consegue fazer mais as tentativas de cobrança das nossas assinaturas e a gente tem impacto direto na receita. Né? O legal é que a gente conseguia descobrir isso muito rapidamente e a gente conseguia, ou de madrugada, fim de semana, durante o dia, não importava, a gente descobria isso daqui e já abria chamado nas operadoras de que o serviço estava com problema ou estava com lentidão. Né? A gente teve feedback das operadoras que às vezes a gente descobriu o problema lá primeiro que eles, né? Porque começava a ficar lento lá e o problema ia se agravar lá dentro um pouco depois. E a gente conseguia descobrir quando começava a ficar lento e já avisava o pessoal para eles começarem a ver o que tinha que fazer de manutenção. Olha, isso aqui então são exemplos de notificações que o robozinho enviava para o Slack. Né? Então o primeiro exemplo do slide que tem esse xizinho aí, ele está falando, ó, número de erros está normal, tem algum problema acontecendo. Né? Então, quando tinha esse com xizinho, é que realmente já estava impactando a receita. A gente tinha que correr para ver o que estava pegando. Só que ele dava alguns outros avisos também. Né? Então, ele falava assim, olha, do que eu estou prevendo aqui, hoje essa operadora 1 aqui está muito rápida. Legal, isso é bom. Né? Só que, entretanto, aqui embaixo ele está falando, ó, o número de tentativas de cobrança está abaixo do esperado. Só que não está impactando ainda no número de tarifação com sucesso. Ou seja, minha receita ainda não está sendo afetada. Então, isso aqui era um warning interessante que a gente tinha que começar a correr atrás, porque pode ser que estivesse ocorrendo algum problema nas nossas plataformas, na nossa operação, que ainda não começou a afetar a receita, mas provavelmente ao longo do dia ia passar a afetar. Então, a gente conseguia, de antemão, correr atrás para cuidar para que aquele problema não viesse a se tornar um crash, uma catástrofe, e a gente parar o faturamento da empresa. Né? Bom, principalmente aqui em termos de resultado, questão de receita. Né? A gente evitou mais de 2 milhões de dólares em leak de receita com esse negócio aqui, tá? Com o projeto do Watcher. Isso aqui é o projeto rodando 1 ano e meio, 2 em produção. Tá? Economia de mais de 500 horas de trabalho. Agora a gente não precisava contratar e ficar treinando pessoas só para ficar entendendo aquelas curvas e ficar avisando para a gente se tinha problema ou não. A gente pode contratar pessoas para fazer outras coisas, mas isso a gente não precisa mais. Tá? Então tem economia de treinamentos aí que a gente teve. E a questão de tempo de detecção. Né? Caiu de 6 horas para 1 hora o tempo de detecção de problema. Né? Porque às vezes a gente fazia um deploy, o sistema caía no meio da noite, e como vocês viram, as tarifações, algumas operadoras ficam rodando 24 horas por dia, e você não descobria que aquilo caiu no meio da noite. Aí você ia ver só no dia seguinte, ao longo do dia, que tinha um problema. E aí você perdeu toda a receita que você deveria ter feito ao longo da madrugada. Né? Então isso já passou a não acontecer mais. Resultados então, né? Então a gente conseguiu aí fazer a prevenção de queda de receita. A gente trabalhou, era um sistema que era para trabalhar como um sistema satélite das nossas tecnologias de monitoramento. Entretanto, passou a ser por um momento um dos principais sistemas de monitoramento, porque a gente descobriu falhas na nossa cadeia de monitoração. Tá? Foi uma solução com casos de uso simples de machine learning, utilizando o Spark. Onde é que brilha principalmente esse projeto aqui? É na simplicidade. Daria para ter feito com redes neurais profundas, clusters, cloud, e uma loucura toda de tecnologia? Daria. Só que a gente pegou e partiu do princípio de vamos resolver da forma mais simples possível. Como que a gente consegue resolver isso? E a gente conseguiu um software com resultado consistente e impacto direto em termos de receita na empresa. Agregou bastante valor. É nisso que brilha esse projeto, a questão da simplicidade. Tá? Gente, obrigado.
Esse repositório aqui no GitHub, vocês podem baixar tudo que eu mostrei para vocês em termos de código e replicar para vocês depois lá na sua empresa. Beleza, então, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom evento a todos aí. Valeu.